Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live, a mais um podcast do Ateliê Mimos da Tica. Hoje, nosso primeiro dia de aquecimento para a Semana Topo de Bolo Lucrativos da Tica, que vai acontecer agora. Dia 6 de julho, começa a nossa semana gratuita, o primeiro dia, liberamos a primeira aula e antes disso nós temos aquele esquema com você, aquele compromisso com você, que é fazer nossas lives de aquecimento. Serão 10 lives de aquecimento todos os dias, tá bom? De segunda a sexta-feira, 15h15, horário de Brasília. E hoje, nosso primeiro dia de aquecimento. Estamos aqui ansiosos pela presença de todos vocês, ao vivo para as 3 plataformas. E hoje, gente, qual que é a ideia, tá? Nessa semana Topo de Bolo Lucrativos da Tica que está vindo. Mostrar para você o caminho para você estar faturando aí dentro da sua casa, sem sair de casa, R$3.000 por mês fazendo topos de bolo do zero. Você acha que isso é possível? Sim ou não? Comenta para mim aqui nos comentários e eu vou te mostrar tudo detalhadamente na semana Topos de Bolo Lucrativos da Tica gratuita para você. Então é super simples, clique no link da bio do nosso Instagram ou através do nosso site ateliemimosdatica.com.br e faça sua inscrição gratuitamente. Combinado? E hoje, no nosso primeiro dia de aquecimento, no nosso podcast número 160, eu vou estar trazendo para você um tema muito sério e um tema que é de extrema relevância para você que quer ter a sua renda aí mensal de R$3.000 por mês fazendo topos de bolo. O que você não pode deixar de aprender é isso, a importância do estudo das cores no seu topo de bolo. E eu vou falar para você tudo detalhadamente o que você precisa dominar para você estar sabendo tudo sobre as cores e para você estar colocando em prática aí no seu dia a dia. O que isso vai estar influenciando para você? A partir do momento com que você tem essas cores, a partir do momento com que você consegue identificar qual cor correta utilizar nos seus trabalhos, nos seus projetos, nos seus topos de bolo, isso sim vai fazer com que as pessoas consigam enxergar que o seu topo de bolo ele é diferente, que o seu topo de bolo demonstra um sentimento, demonstra uma habilidade maior, principalmente quando você usa as cores corretas, tá? E é justamente por isso que a gente vai estar trazendo aqui nessa aula a possibilidade de você estar aumentando a sua renda com topos de bolo, fazendo aí seus R$3.000 por mês sem sair de casa. Combinado? Então, um dos itens para fazer com que você consiga ter essa renda, para fazer com que você consiga ter essa renda mensal de R$3.000 por mês, é dominar o estudo das cores, para você saber certinho que cor colocar e o que cor não colocar naquele seu trabalho. Entendeu? Então, esse é o ponto inicial, fundamental, que a gente vai estar trazendo para você aqui. Combinado? Vai ser tudo lindo nessa aula e eu espero muito a sua participação. Vamos lá, quero ver quem tá comigo. Olinda, minha latica, Olinda, seja bem-vinda, minha flor. Dúcia Monteiro, boa noite em Angola. Olha aí, gente, que legal, continente africano participando aqui com a gente. Muito obrigada pela participação. Temos alunas, Dúcia, em Portugal, pertinho aí, acho que de você, né? E também temos nossa Latica lá em Portugal também que acompanha a gente. Ela fala que é 6 horas de fuso horário, mas ela acompanha ali com a gente, está firme e forte. Van, seja bem-vinda. Minha Latica também, Simara Latica, bem-vinda. Gente, para quem não sabe, Latica são as minhas alunas que fazem parte do nosso curso completo Topos de Bolo Lucrativos da Tica, que são mentoradas diretamente por mim. Tá? Então, elas aparecem também nas aulas ao vivo, porque as aulas ao vivo a gente faz uma complementação das informações que a gente passa para elas durante o curso gravado, tá? E depois que a gente termina essa live, a gente tira do ar, você não vai achar ela aqui, a gente vai jogar lá na comunidade das alunas, lá no nosso Facebook, exclusivo lá, para ter todas as informações prontinhas no pulo do gato para vocês. Dúcia, adoro acompanhar você. Obrigada, meu amor. Seja bem-vinda, apareça mais vezes. Estou aqui essa semana e a outra semana, todos os dias, às 15h15, horário de Brasília. E dia 6. Dia 6 começa a primeira aula da semana gratuita. Combinado?
Quero saber se vocês já participaram, já estão participando. Dúcia, tá participando? Clica aí no link que vai aparecer para você, ateliêmimosdatica.com.br, e faça sua inscrição através do nosso site, combinado? Ou também através da nossa bio do Instagram. Joinha! Bora lá então, gente! Bora que a gente tem muita informação e muita coisa pra gente conversar a respeito desse tema. Eu quero falar para vocês justamente o seguinte, ó. Por que você precisa entender essa importância dessas cores nos que você vai estar trabalhando desse seu projeto nos seus topos de bolo, tá? Gente, quando a gente fala, por exemplo, em chá de bebê, tá? Vamos imaginar que nós vamos fazer um chá de bebê para um menino. A primeira coisa que vem na sua cabeça, responde agora para mim. Cor para chá de bebê de menino. Joga para mim nos comentários. Quero interatividade. Quero mostrar para você que o seu conceito de cores você precisa mudar a partir de agora. Ah, chá de bebê de menino. Vou fazer um topo de bolo para chá de bebê de menino. Então eu vou usar a cor. Joga para mim. Quero ver se vocês estão ligados. Que eu vou usar a cor. Isso, Van. Azul. Vou ainda usar mais uma paleta. Mais uma cor. Mais uma cor eu quero de vocês. Fala pra mim. Mais uma cor de bebê para chá de bebê de menino. Simara colocou verde. Olinda colocou azul, verde e amarelo. Quando a gente começa a falar em chá de bebê, quando a gente começa a falar de cores, Paula Quevedo falou verde. Ah lá, ó, Van branco. Quando a gente começa a falar em paletas, a gente tem que começar a estudar quando a gente fala em paletas de cores, a gente já começa assim, chá de bebê de menino, eu vou usar as cores dessa paleta, desse chá de bebê de menino. A Paula, verde, ela vai colocar lá, azul, bebê e branco. Primeira coisa que eu vou colocar assim, azul, bebê e branco. Só que, a partir do momento com que você começa a colocar no seu projeto as cores, você já começa a entender realmente se aquela combinação ela vai ficar legível ou não. Aí você vai perguntar assim pra mim, mas Tica, é só eu vir começar a combinar as cores. Às vezes no computador ele fica de um jeito, só que na hora que você vai cortar o seu topo de bolo, ele vai mudar totalmente, independente se é a lá Daniele, amarelo, independente se aquela cor realmente ela é a cor que a cliente pediu ou é a cor que você vai estar levando como carro-chefe, no nosso caso aqui o azul e o branco. Por que eu falo isso para você? Porque não é apenas o tema que vai levar a cor que você vai usar nos seus projetos, no seu topo de bolo. Você tem que pensar o seguinte, na hora que você vai falar qual cor que eu devo utilizar no meu topo de bolo, por que a Tica tá falando que eu tenho que estudar essas cores no meu... eu vou ter que fazer um curso de cores? Não, mas você precisa do básico eu vou falar nessa aula para você. Porque, gente, vamos pegar lá, vamos voltar um pouco mais atrás para você entender o porquê da cor, eu tenho que explicar o que é a cor em si. Aí você vai começar a associar o significado da palavra, o significado da cor com o objetivo que vai casar lá dentro do nosso topo de bolo, com o que ele vai refletir e o que vai influenciar para aquela cliente, tá? Então vamos dar um passo atrás. Eu preciso falar para você o que é definição de cor, tá? Então assim, gente, primeira coisa, as cores está presente em todos os momentos da nossa vida. Bem-vinda, minha Latica Luciana, seja bem-vinda. Meninas também, boa tarde, Dê, boa tarde, Mimos, boa tarde, meus amores. Então, as cores, ela tá ligada diretamente, ela tá presente em todos os momentos da nossa vida. Se eu falar pra você, como eu falei agora, me fala uma cor para chá de bebê de menino. Já saiu várias. Se eu falar, me dá uma cor para casamento, você vai estar também
você vai estar também ali na lata, você já vai me falar o que você está pensando. Bem-vinda, Aline! Não tá atrasada, Lu, comecei agora. Vamos lá. E é muito importante esse tema, viu, Lu? Depois, na hora que a gente terminar a aula, eu vou jogar na comunidade, eu vou fazer mais uma explicação para vocês também, tá? Então, em cada momento de temas que a gente vai estar utilizando, qualquer motivo de topo de bolo que você vai fazer, sempre tem uma cor predominante. Sempre tem aquela cor que você fala, bah, Dia dos Namorados, bah, vermelho. Bodas de casamento de 50 anos, pá, ouro. Entendeu? Então, assim, é como se fosse 1 mais 1 é 2. Para cada momento presente na nossa vida, a gente imediatamente já associa uma cor. Porque a cor, ela tá ali junto com a gente em tudo que a gente acontece na nossa vida, né? E, gente, o mais legal de tudo é você saber que cada cor, ela representa uma vibração. O que é isso? Lá vem a Tica. Eu preciso explicar para você isso. Porque é essa vibração que você vai estar transmitindo para as suas clientes. Por isso que você não pode passar desenganada dessa informação. Por isso que eu não posso deixar de falar essa informação para você. Porque cada cor, ela vai gerar na pessoa uma vibração, ela vai afetar essa pessoa que vai receber essa imagem, que vai receber esse topo de bolo, que vai receber aquela foto, aquele vídeo, que vai passar nas suas redes sociais. Cada cor, ela vai representar uma vibração, então ela vai despertar no corpo da sua cliente ou dos aniversariantes da festa da sua cliente um sentimento. Porque ela vai ativar, gente, as cores, ela é programada para ativar as nossas glândulas humanas, para as nossas funções orgânicas do ser humano. Olha que coisa mais louca! Você sabia disso? Você sabia que as cores, ela reflete isso na nossa vida? Você sabia que as cores, ela é totalmente responsável por fazer isso? Principalmente cores com sentimentos de emoção, cores que fortalecem até o nosso sistema imunológico, cores que despertam e aumentam a nossa criatividade. Você sabia disso? Tudo isso são pontos que faz com que, se você for uma pessoa totalmente antenada, tá ali por dentro do assunto, tá ali querendo aumentar a sua renda familiar, a sua receita ali do mês trabalhando dentro de casa, sim, existe a possibilidade de você ter uma renda de no mínimo R$3.000 fazendo topo de bolo em casa, desde que você domine todos os elementos para você construir um topo de bolo que vai fazer isso na vida da sua cliente, que despertar esse desejo. Esse desejo, qual que é o desejo que você quer despertar para a sua cliente? Qual que é o estímulo que você quer? Você não quer que ela compre? Você não quer que a decisão final da sua cliente, não é que você não quer que ela compre o seu produto, o seu topo de bolo? Porque, gente, o consumidor, ele reage a estímulos. Então, todo consumidor, ele reage a estímulos. Qual é o estímulo que você está estimulando nos seus topos de bolo para ele? Então, isso é muito importante você saber e você aprender esses elementos básicos na hora de confeccionar o seu topo de bolo. Não é apenas você falar assim, vou fazer um topo de bolo de dia, chá de bebê de menino, vou usar a cor azul bebê e branco. Não. Você tem que saber qual que é a cor exata que você vai estar despertando aquele sentimento ali, com que a cliente vai ficar feliz, vai ficar satisfeita com o seu produto, vai te indicar para outras pessoas, para os seus topos de bolo para outras pessoas, vai criar fidelidade com você para você conseguir ter essa receita de R$3.000 por mês. Então, para você entender que é um conjunto, não é apenas você fazer o melhor topo de bolo do mundo com a melhor técnica do mundo. Você tem que fazer isso que eu estou te falando, despertar esse estímulo no seu consumidor, que ele vai reagir a esses estímulos para fazer com que ele compre de você. Então, assim,
Como que eu posso falar para você de uma maneira mais prática? Quando você está lá no celular, passando o seu dedinho ali na tela do seu celular e mostra para você especificamente ali um topo de bolo que chama a sua atenção. Qual é o estímulo que você está mandando para sua cliente? Putz, eu amo, Tica, amo a combinação, as duas paletas, que é rosa bebê e o azul, o verde Tiffany, que é aquele azul que não é azul, que é verde, que não é verde. Sabe essa cor? Tiffany. Então, eu amo essas duas cores. O que faz eu parar na hora que eu vejo uma coisa nessas cores? Entendeu? O que desperta isso em mim? Isso desperta aquele sentimento de conexão. Puxa, aquilo dali está conectando comigo, aquilo dali é o que eu gosto de ver. Então, isso daí eu gosto muito. Ah, você compra tudo que tem da sua paleta? Claro que não, né, gente? Mas aquilo dali me faz parar e me desperta a atenção. Então, assim, o verde, ele tá muito ligado com essa questão da criatividade. Então, eu não sei se tem alguma coisa relacionada com isso também. Mas eu vou falar um pouco mais de cores, um pouco mais de tendências com você, mais no finalzinho dessa aula. Mas antes eu quero te explicar o seguinte. Como que tudo isso aconteceu? A Tica inventou isso da cabeça dela agora, do nada, ela sentou aqui na cadeira e vai começar a falar de cor? Não. Estudo de cor, gente, vem muito antigamente, isso aí já tá há muito tempo, sabe? As pessoas estudando justamente sobre esse tema. E um dos mais antigos, dos estudiosos mais antigos que começou a estudar sobre cores, registrado, que a gente tem conhecimento, você pode pegar e dar um Google aí na sua vida que vai aparecer essa informação para você. Foi o filósofo Aristóteles, e depois veio os outros também estudiosos, como Da Vinci, aperfeiçoando a técnica do Aristóteles. E ele foi o primeiro ali, o precursor, a estar falando sobre esse estudo das cores. Por que a Tica está falando sobre isso? Porque eu preciso mostrar para você que isso não é de agora. Isso não é modinha. Isso é uma coisa que já está no mercado e a gente tem que se especializar para a gente entender qual é a resposta que a gente quer que o nosso consumidor tenha lá na hora que eu estou vendo o meu produto. Consegue compreender? Ah, não, mas eu gosto de preto, então eu só vou comprar se tiver lá um preto. Não é em todo lugar que o preto combina, sabe? Não é em toda a forma, não é em todo o topo de bolo que o preto ele vai combinar. Então, é isso que a gente tem que saber, o local exato para a gente colocar uma determinada cor que vai fazer com que o meu consumidor reaja e vai lá e compre de mim. Esse é o sentimento que eu quero do meu consumidor. Essa é a relação que eu quero. Essa é a sensação que eu quero que ele desperte, entendeu? Então, assim, baseado no que ele está sentindo, baseado na afinidade que ele tem. Por isso que, por exemplo, você gosta, você tem uma afinidade. Olha só que louco isso. Olha que louco isso. Eu sou mãe de guri, dois guris, tá? Mas eu amo rosa bebê. Amo, de paixão, né? Mas tá tudo bem. Eu gosto muito de fazer peças, trabalhos, topos de bolo de menina. Por quê? Porque quando eu pego um trabalho, um topo de bolo de menina, eu me realizo em colocar frufru, colocar aquelas coisas mais delicadas, aquele sentimento de pureza, aquele sentimento de graça, de ternura, que o rosa permite a gente estar trabalhando, tá? Então, a partir do momento em que eu focar somente no rosa, eu vou estar repelindo, ou seja, eu vou estar atraindo as mamães ou os aniversariantes de meninos, por mais que eu tenha um guri. Olha que louco que isso acontece, e é justamente isso, é verdade. A maioria do meu portfólio que eu tenho hoje nas minhas redes sociais, você pode dar aí um hashtag Scraps da Tica, hashtag Topos da Tica, e você vai olhar, a maioria dos meus topos de bolo é topo de bolo de menina. Por quê? Porque eu faço muito, eu abuso muito dessa questão do rosa, do bebê, da ternura,
entende? Por mais que a gente fale assim, estatisticamente menina tem mais meninas do que meninos, né? Estatisticamente, as mães de meninas são aquelas mães que gastam mais financeiramente com momentos, né? Para para registrar os momentos mesmo das mães de menina, isso a gente sabe. Então, mesmo assim, eu tenho que mostrar para você o seguinte, que eu não posso apenas focar em um determinado tipo de paleta no meu portfólio, porque senão eu vou estar repelindo também as mães exclusivas de meninos que não fazem, né, ou não tem aquela opção de estar mostrando mais opções para os meninos, mais opções para essas crianças, para o público masculino. Tá? A mesma coisa que eu vou falar para você é o seguinte, eu só faço topo de bolo infantil. A partir do momento com que você foca somente em topo de bolo infantil e não mostra no seu portfólio topo de bolo com cores mais vibrantes, com cores mais teen, mais cores da moda, com temas da moda, você vai repelir o público jovem, que também faz aniversário todo ano, que também é um nicho que você pode estar conquistando também. A mesma coisa acontece com o público adulto. A partir do momento em que você foca apenas no público infanto-infantil, né, que é infanto-juvenil no caso, você vai estar repelindo aqueles clientes de topo de bolo que são da classe adulta, que aí nós colocamos tanto a parte do masculino, que a gente pode estar focando em temas, em cores, que é relacionado a times de futebol, e também o público adulto feminino, que é aqueles temas mais clássicos, ouro, flores, né, temas mais glamurosos relacionados principalmente com flores, a marcar datas especiais, que é o público adulto feminino. Então, você tem que entender que essas cores, por exemplo, do adulto feminino, eu tenho que focar também no meu portfólio, nas minhas redes sociais, para mim estar atraindo todos os tipos de público para mim. Então, isso é como se fosse assim, você começar a não apenas focar em apenas uma única paleta, não focar apenas em um único tipo de trabalho, para você estar focando em vários tipos. Opa! Gente, acontece assim, ó. Vamos lá, voltou? Voltou, né? Tá. Conseguiram compreender? Então, boa tarde, Ana, seja bem-vinda. Isso é muito importante do nosso processo de aprendizado, tá bom? Vocês vão me esperar um minuto. Um minuto. Por quê? Existem situações críticas que a gente precisa resolver e acontecem no meio das lives. Isso é normal, né? A gente recebeu uma ligação da escola dos guris no meio da live. Então agora eu não posso. Já mandei recado para o marido para ele resolver para mim. Resolvido? Bora lá. Então, gente, isso é que você precisa entender. Qual que é a cor correta para você estar utilizando nos seus topos de bolo? Você tem que pegar aquela cor que vai estar fazendo não apenas do tema, mas você também tem que fazer aquelas cores que vai estar despertando e fazendo com que o seu público, o seu consumidor, ele entenda o melhor conceito que está por trás realmente do seu topo de bolo. Então não é apenas eu vou lá copiar um modelo pronto da internet. É você ter a possibilidade de estar mostrando para o seu cliente e despertando alguns sentimentos que você quer atingir, mesmo sem ele saber, trazendo emoções para fazer com que o seu público ele compreenda realmente que ali tem um topo de bolo de qualidade e ali também tem um topo de bolo que você quer trazer aquele sentimento para o cliente, fazer com que ele compre de você. Esse é o nosso objetivo. Tudo bem? Combinado? Agora é o seguinte, existem dois tipos de cores que a gente vai estar separando aqui na hora que a gente vai estar falando para vocês. As cores quentes e as cores frias. Por que eu preciso mostrar para você? Porque baseado nessas cores quentes e nessas cores frias que você vai despertar essas sensações visuais no seu consumidor.
tá? O que é cor quente? Cor quente, gente, nada mais é do que as cores mais vibrantes, aquelas cores amarelo, aquela cor vermelho, aquela cor laranjada, aquela cor pink. Então são cores quentes, cores vibrantes. E aí depois eu vou falar para você sobre isso, sobre as tendências desse ano, justamente sobre esse grupo de cores. O que é cor fria? Cores frias nada mais é do que aquelas cores azul, verde, aquelas cores cinza, cores que elas não têm a sensação de despertar aquele desejo de imediatismo na pessoa. Quer um exemplo? Vamos pensar. Na hora que você passa por um comércio e tem lá um letreiro de uma fachada de um lugar lá, e tem uma cor quente e vibrante, um vermelho com uma cor bem de fundo, o que vem a primeira coisa na sua cabeça? Aquela sensação de urgência, não é verdade? A partir do momento em que você vê um letreiro com uma cor mais calma, mais fria, mais apagadinha, né? No nosso exemplo, nosso topo de bolo do chá de bebê, eu vou utilizar qual tipo de cor? Cores frias. Eu não quero que aquele sentimento de agitação envolva um chá de bebê de criança que ainda nem nasceu. Você concorda comigo? Então, isso tudo a gente tem que sim relacionar o tema com as cores, mas você entende o que é as cores? É uma sensação mais de calmaria, são as cores frias, aquele sensação mais de imediatismo, agora, o já, o calor, o amor, o vermelho, o love do Dia dos Namorados é uma coisa mais quente, então eu vou usar as cores dessas paletas quentes, tá? Só para vocês entenderem agora, vou mostrar para vocês alguns significados dessas sensações, tá? Vamos dar alguns exemplos para você de significado de cores, para você entender qual que é o objetivo que a gente quer chegar usando aquela cor naquele topo de bolo, tá? Então, o branco o que remete a gente? O branco, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala em topo de bolo branco é o vestido da noiva, né? Então, aquela sensação de pureza. Também, no nosso exemplo aqui do chá de bebê, pode ser também usado tanto no chá de bebê de menina quanto no chá de bebê de menino, também esse sentimento de pureza. Então o branco, ele sempre remete a essa sensação de mais pureza, mais cuticute de mamãe, entendeu? Preto, gente, o que eu lembro do preto? Preto eu lembro de noite, eu lembro de coisas marcantes, eu lembro de coisas mais negativas. Então eu não sei se eu uso preto em todos os meus topos de bolo. Pode ser que para públicos, né? A la Ana Paulo, branco, batismo, isso mesmo. Eu vou associar a coisas mais pureza. O preto eu já usaria em temas mais relacionados a adolescente, tá? Então, eu gostaria sim de colocar preto, mas em alguns momentos, tá? Buscando o público jovem, o público teen, o público que tá ali naquele sentimento de liberdade, de rebeldia, naquele sentimento que está se aflorando os hormônios na pele. Eu ia mais para esse lado do preto, tá bom? Cinza, gente. Cinza, a gente remete muito a essa questão de manchas. Eu não gosto muito de usar o cinza. Sabe por quê? Porque o cinza, ele remete muito à tristeza. Tá? Tem até estudos que falam que o cinza, ele se remete muito ao sentimento de depressão, de sentimento de coisas mofas, sabe? Então, assim, eu não gosto muito de utilizar essa paleta cinza, mas dependendo do lugar onde a gente põe, a gente pode estar colocando, por exemplo, fazer algum detalhe em alguma camada, em algum topo de bolo. Se esse cinza for uma das últimas camadas, quem sabe? Mas mesmo assim ainda eu fico com o pé atrás de utilizar, porque eu não quero passar para a minha cliente esse sentimento de tristeza, tá? Então eu quero passar para a minha cliente esse sentimento de
felicidade em estar transmitindo participando daquele momento na vida dela, que é aquela data especial, aquela data comemorativa. Ana Cláudia, ela colocando ele preto, dando um sombreado. O preto, dependendo do tema, a gente consegue casar ele lá nas últimas camadas para dar aquele efeito de sombra. Dá para fazer isso também, ou preto ou cinza, mas eu uso nas últimas camadas, tá? Não uso nas primeiras não, tá bom? Justamente por causa desse sentimento negativo que o preto dá para a pessoa que vai estar recebendo aquela informação. Um simples preto, uma coisa singela, uma coisa discreta, dá para usar, mas não um preto que chama muita atenção. Agora, onde usar um preto sem demonstrar um lado negativo? Em times, né? Em times de futebol, tá? Então, preto, por exemplo, do Flamengo é obrigatório você estar utilizando, né? Preto no time do Santos é obrigatório. Se você vai fazer uma bola de futebol, você tem que usar um preto. Então, assim, não tem situações que a gente não tem como fugir do preto, mas o máximo que eu tento fugir do cinza e do preto, eu fujo. Justamente eu só uso quando o tema é obrigado a usar, tá bom? Então essas duas paletas ali eu sempre fico com o pé atrás na hora de usar, porque eu não quero passar aquele sentimento negativo. Porém, igual a Simara falou assim, preto, balada, é aquilo que eu falei, um público teen, um público mais jovem, um público que tá querendo, por exemplo, festas neon, tá? Então o preto é obrigatório, né? Então não tem como a gente fugir de alguns temas, tá? Mas esse tipo de público, ele gosta, né? Ele recebe bem essas cores, tá? Então é isso que a gente tem que ficar bem antenado com relação ao preto. Não é público teen, não é público de futebol, eu não uso o preto, só quando o tema me exigir, tudo bem? Dúvidas, gente? Vai jogando aí que eu vou pegando vocês aqui também, tá? Vermelho, gente, o vermelho, na hora que a gente começa a falar em vermelho, a gente começa a falar em sangue, em calor, em emoção, em ação, em excitação, tá? Então, sim, em amor, em paixão, tá? Então, o vermelho, ele remete tudo isso. O vermelho, então, a partir do momento com que você quer aquele sentimento de calor, aquele sentimento de excitação, no caso, Dia dos Namorados é obrigatório, temas são obrigatórios. Flores, né? Principalmente se a pessoa gosta da paleta do vermelho, cara, aposta no vermelho que vai dar certo, tá? Agora, cuidado, gente, com paletas de cores. Por que eu falo pra você? Eu vou contar uma história pra você que aconteceu comigo, tá? Porque aí você pode entender o que pode acontecer também na vida de outras pessoas. A minha mãe, ela é apaixonada pelo vermelho, desde quando eu conheço ela por gente. A minha mãe, ela me enfiava vermelho de cima, de cabo a rabo, de trás pra frente, sabe? Então, a minha lembrança, memória afetiva pequena de infância é a minha mãe com aquele batonzão vermelho, a unha dela vermelha. Essa é a minha memória quando eu ia minha mãe, com a roupa vermelha. Minha mãe sempre amou o vermelho. O vermelho é a cor dela, é a cor. Você lembra da minha mãe, você lembra do vermelho. Só que não é todo mundo que vai gostar das mesmas cores que você. Consegue compreender isso? Então a minha mãe enfiava vermelho em mim de cabo a rabo. De cabo a rabo eu tava no vermelho. Pompó, como que fala? Pendurada, né? Penduricada de vermelho o tempo inteiro. E eu odeio vermelho. Tica, odeio vermelho. Tá? Então assim, tenho pouquíssimas roupas vermelhas no meu guarda-roupa. Pouquíssimas. É uma coisa minha. É uma coisa pessoal. Então, se você me der alguma coisa vermelha, é porque você não me conhece.
As minhas amigas, os meus parentes, os meus familiares sabem que eu não gosto de vermelho. Quando eu vou comprar uma roupa, na hora que eu chego na loja, eu falo assim: pode trazer pra mim qualquer cor, menos o vermelho. É uma coisa minha, eu não gosto. Amo o rosa. Agora eu falo pra você, se eu tivesse uma filha hoje, o que eu ia fazer? Eu ia enfiar rosa nela de cabo a rabo. Não tô falando, não tô julgando a minha mãe, entendeu? É uma opção dela, ela é mãe, tá tudo bem. Agora sim, eu quero falar pra você o seguinte: na hora que você for mexer com paleta, cuidado. Porque às vezes você tem que fazer essa pergunta pra sua cliente: qual é a cor que você não gosta? Porque senão, já pensou? Você fazer um topo de bolo pra mim, você fazer umas flores lindas, 3D, vermelha, coisa mais linda do mundo, e for uma flor vermelha. Entende? Claro que eu não vou ser desagradável ao ponto de não querer o seu trabalho. A sua cliente vai achar bonito e tal. Só que se fosse para ela escolher, no caso, se eu fosse a sua cliente, eu gostaria de receber uma flor rosa ou uma flor Tiffany do que uma flor vermelha. Então, essa pergunta é uma pergunta indispensável na hora que você usar na sua cliente. Entendeu? Ó a Ana fazendo a mesma coisa que minha mãe, traumatizando a filha. Usei tanto rosa na minha filha mais velha, todas as variações. Hoje ela não suporta rosa. Eu sei bem o que é isso, viu, Ana? Eu não suporto o vermelho, mas assim, né? Recebo muito bem e tal, mas se for pra mim comprar, eu não compro. Eu compro qualquer cor menos vermelha, tá bom? Mãe, se você tá me vendo, te amo. Mas ela sabe disso também. Eu já contei esse detalhe pra ela. Então vamos lá. Você consegue entender? Então, assim, esse sentimento de ação, eu quero que a minha cliente, na hora que ela vê aquele topo de bolo, que eu quero que ela pare, eu quero que ela fique excitada, eu quero que ela fale: cara, eu quero isso pra mim. Usa vermelho, mas desde que ela goste. Combinado? Usa vermelho, mas desde que ela goste. Agora sim, rosa, meu predileto. Rosa, que eu posso falar pra você? Rosa, o que a gente lembra de rosa? O rosa, ele traz aquela graça, aquela ternura, aquele enxoval de bebê, aquelas coisas mais meigas, aquelas coisas mais menininha, mais infantil, mais pureza, sabe essas graças, essas ternuras mesmo? É o rosa. Tá? E eu falo pra você o seguinte: a partir do momento com que você quer despertar esse sentimento de guti-guti, esse sentimento de ternura, esse sentimento, aposta no rosa, vai na fé que vai dar certo. Então não pense duas vezes na hora de estar oferecendo essa paleta para sua cliente, tá? Porque essa paleta é uma combinação que geralmente ela desperta esse sentimento, principalmente de fidelidade. Por quê? Porque é um sentimento que ele vai fazer com que a sua cliente compre novamente de você. Aposte então no rosa quando você conseguir encaixar o rosa naquele tema, tá? E para finalizar, a última cor que eu quero falar para você é a cor azul. O que é o azul? A gente já falou aqui, enxoval de bebê, né? Também a gente pode utilizar em batizado, né? Nossa Senhora Aparecida, pureza, fé, honra. Tudo isso está relacionado à cor azul, a cor que é aquela cor de pureza, aquela cor de mansidão, sabe? Então isso tudo, o azul, ele transmite para a nossa cliente. Isso daí é a inteligência que você precisa para você estar fazendo com que a sua cliente ela goste daquilo e ela sinta essa emoção, tá? Então, o que você tem que gravar? Você tem que gravar que as cores estão totalmente relacionadas com o estado de autoestima da sua cliente, com o humor da sua cliente e com a sensação que ela vai estar recebendo, que você vai estar despertando nela.
Então, isso é muito importante, sim, você estudar e entender qual é a cor que você quer passar para sua cliente. Deixa eu ler aqui que a coisa é rosa. Ó, a minha Latica falou o seguinte, a Simara. Eu, quando soube que era menino, logo falei, não quero um quarto azul de mundo azul, que o dela é menino, tá? Queria sair desse padrão, azul e rosa. As coisas do filho dela, que é o Lucas, é sempre no verde, branco e laranja. É a paleta que ela gosta e tá tudo bem, não é verdade? Então ali, ó, a Cláudia falou o seguinte: o vermelho é o paixão, aquela paixão passageira, aquela paixão que vem e vai embora. O rosa ela já entra mais no rosa naquela questão de amor profundo, de uma aliança, né? Uma coisa mais duradoura, aquela coisa mais eterna. Ela demonstra isso também. Muito bom, viu, Cláudia? Parabéns. Então, tudo isso, gente, são sentimentos que a gente vai estar ligando ali na nossa cliente, que ela vai estar recebendo essa informação, que ela vai estar sentindo aquela informação diretamente relacionada, juntamente com o nosso trabalho, com aquele topo de bolo lindo, com aquele topo de bolo perfeito, ela também vai estar sentindo essas sensações no momento que ela vê o nosso trabalho, tá bom? Agora, uma coisa que eu quero mostrar para você, tá? Como que você vai saber quais são as cores que vai combinar no seu projeto? Quais são as cores corretas que você vai usar? Quais são as cores que você vai conseguir realmente tocar a sua cliente? Na hora que você só vai conseguir descobrir isso a partir do momento com que você começar a testar essas cores no momento que você estiver fazendo o seu projeto. O que é projeto? O projeto, gente, nada mais é do que aquele resultado final que você está desenhando ali no computador. Então, ali, no momento do projeto, é o momento com que você vai estar colocando tudo ali dentro, o sentimento que você quer. Além das cores básicas daquele tema que você vai estar utilizando, você também tem que associar esses sentimentos visuais para despertar na sua cliente. Tá? Então você tem que ficar ligado, eu preciso despertar na minha cliente esse sentimento de amor profundo, então eu vou estar olhando lá essa ternura, então eu vou usar o rosa, mas não é usar um pedacinho de rosa, não é isso que vai fazer, você vai estar fazendo com que o rosa ele seja uma das cores predominantes do seu projeto. Mas como que você vai conseguir identificar isso no resultado final depois que você terminar de montar o seu projeto? Então você vai estar lá sentado na frente do seu computador, você vai estar desenhando lá na frente do seu computador e você vai focar para esse sentimento de amor profundo, de ternura, de graça. Então eu vou focar no rosa. A mesma coisa, tá? Quando eu não estou relacionando, puxando para o lado do tema. Eu quero despertar esse sentimento no meu cliente, esse sentimento de pureza. Através de um batizado, através de uma data de Nossa Senhora Aparecida, através de algum evento relacionado a essa parte de espiritualidade. O que eu vou puxar? Eu vou puxar o branco. Então, assim, eu vou ter outras cores? Claro que eu vou, porque não é só uma cor que vai fazer a graça do nosso topo de bolo. Não é só de uma cor que a gente faz um topo de bolo. A gente vai fazer um topo de bolo com a união e o casamento de várias cores. Mas a cor predominante, aquela cor que eu estou lá de longe, eu abro os meus olhos e eu vejo, essa é a cor predominante que eu tenho que estar mostrando. É esse sentimento que eu quero trazer para minha cliente. Entendeu? Então não é só uma camada que vai fazer o resultado. É aquela cor predominante em vários elementos do meu topo de bolo. Isso é o que vai fazer com que eu consiga pegar aquela cliente, despertar aquele desejo de pureza, despertar aquele desejo de espiritualidade e fazer com que ela sinta aquilo que eu estou tentando transmitir para ela. E isso você só vai conseguir
alcançar a partir do momento com que você fizer o seu projeto no computador. E projeto, gente, aceita tudo. Projeto, você aceita tudo e muda tudo. Então, você pode fazer N variações para ver qual que vai ficar mais assertivo para você, tá? Agora é uma atenção, ponto-chave, eu falo assim para você que é uma coisa principal que você, como especialista em topos de bolo, você, uma pessoa que tem a imensa necessidade de ter a sua renda aí dentro da sua casa, sua renda mensal de R$3.000 por mês, como que eu consigo isso na minha vida? A partir do momento com que você dominar também essa técnica, que é a técnica dos estudos das cores, tá? Ah lá, ó, igual a Cláudia falou. Quando o topo é criação minha, sinto muita dificuldade na escolha das cores. É justamente essa dificuldade que eu vou falar aqui pra você agora, tá? Por quê? Porque você tem que sim fazer com que esse topo de bolo ele seja visível. Põe uma trompeta na minha boca, põe vários giralotes não, meu Deus, que palavra é essa? Aqueles gira coisa de atenção lá, sei lá o nome daquilo. Coloca aí várias coisas de atenção nessa parte, porque você precisa ficar sabendo desse item. Gente, topo de bolo em camadas. Topo de bolo em camadas, a gente faz principalmente os nomes. O nome, ele tem que ficar legível na hora que eu abro, pá! Olhei, li. É isso. O nome, ele tem que estar legível, tá? Como que o nome fica legível num topo de bolo em camadas? Quando você acerta as cores. Como que eu vou acertar as cores no meu topo de bolo em camada? A partir do momento com que você não usar cores que vai na mesma paleta. Meu Deus do céu, agora eu não entendi, Tica, você tá doida? Para e pensa comigo. Você vai fazer um topo de bolo de chá de bebê. Primeira camada, você vai estar utilizando o quê? Azul bebê, não é verdade? Chá de bebê, azul bebê, vamos imaginar que seja um guri. O que você vai fazer de segunda camada? Ah, sentimento de pureza, sentimento de aquela coisa mais delicada. Eu vou usar um branco. Aí, o que você faz? Some a letra. Consegue entender? Some a letra. Você não vai enxergar nada a partir do momento com que você coloca tom sobre tom em camada. É o erro de todo mundo que começa a fazer topo de bolo e quer começar a vir e falar: ah, eu só vou cor de tema. Não! Topo de bolo em camada. Você tem que prestar muito atenção no contraste. Se você usar tom sobre tom, principalmente primeira e segunda camada, vai sumir, você não vai ver a letra e você não vai enxergar. Batata. Tica, como você descobriu isso? Errando. Muitas vezes. E sabe na hora que eu via? Na hora que já tava a foto de longe. Porque você olhando de perto, 30 centímetros do seu olho, você vê a diferença. A partir do momento que você põe de longe, tira uma foto de longe, você não enxerga. Você pode ser a pessoa mais boa de olho da face da terra, não enxerga. Mesma coisa, rosa bebê, segunda camada branca, não enxerga. Não enxerga, tem que ser cores com contraste. Então o que é contraste? Primeira camada clara, segunda tem que ser escura. Primeira camada escura, segunda tem que ser clara. Lembra que eu falei pra você cor quente, cor fria? O que é cor quente? Cor quente vibrante. Cor quente é aquelas cores assim, alegres, autoestima, vibração. Cor quente. O que é cor fria? Cor mais calma, cor mais de calmaria, cor mais neutras. Cor quente, cor fria, minha filha. É o casamento. Justamente por isso que eu trouxe essa definição para você. Você não pode usar tom sobre tom que vai sumir.
A partir do momento com que você colocar esse topo de bolo na mesa do bolo e você ficar lá 3 metros longe, a pessoa não vai enxergar o nome que está escrito. 30 centímetros na sua cara ali, você enxerga. A partir do momento com que você está longe, você não vai enxergar. Batata. Entendeu? Por isso que é importante esse tema. Topo de bolo em camadas, você tem que testar, fazer projeto e aí sim você começar a fazer teste. Tica, meu topo de bolo tem 5 camadas no nome. Tudo bem. O que vai influenciar? Primeira e segunda. O resto é agregar. Tica, como assim? Sim, vou repetir se você não entendeu. Tenho 5 camadas num topo de bolo lá no nome do meu topo de bolo. Tudo bem? Pode fazer até 10 se você quiser. Quais são as cores que eu não posso errar? Primeira e segunda. Primeira e segunda é o que vai mandar. O restante é agregar. Primeira e segunda você não pode errar. E tem que levar esse conceito de quente e frio. Tá? Tudo bem? É o que a Ana Cláudia falou. Testar, testar, testar até casar. Testar, testar, testar até casar. E quando que você testa? Projeto. Tem que fazer projeto. Aí a pessoa fala, mas eu não gosto de fazer projeto. Então, você, o topo de bolo, ele não vai fazer com que você consiga usar todas as alternativas possíveis para fazer o seu topo de bolo. Tá bom? Então, gente, outra coisa. Tudo depende do fundo que você vai usar. Então, o fundo, ele é indispensável. Então, a segunda camada é a camada que vai levar o contraste da sua letra. Então, você tem que cuidar muito a segunda camada do seu topo de bolo. Tudo bem? E para fechar com chave de ouro, uma dica super, hiper, mega top para você, falando em cores, ainda discutindo com vocês com relação a cores. Nós estamos no ano de 2022 e no ano de 2022 a Pantone, que é a responsável mundialmente por tendências de cores no mundo, essa empresa chamada Pantone, tá? Ela fez um estudo baseado nos sentimentos da população mundial e nesses sentimentos para o ano de 2022, ela elegeu uma paleta de cores para o ano de 2022. Para o ano de 2022, foi eleita essa paleta de cores quentes, vibrantes, alegres. Aquele sentimento assim, não quero mais saber de pandemia, quero colocar um basta na minha vida, quero mudar a minha vida, quero só a partir de agora ser alegre e eu quero que a autoestima e a criatividade entrem em mim. Tipo assim, entendeu? Essa é a vontade da maioria das pessoas que ela fez essa pesquisa. Essa empresa é respeitadíssima mundialmente, que ela gera tendências em todas as áreas. Artesanato, a parte de moda, a parte também de construção civil, de tendências, de cores, de móveis, tudo que você imaginar. De cores, a Pantone tá ali com o pé, a mão, a cabeça, o corpo inteiro, dando essas tendências para os profissionais. E por que seria diferente no artesanato? Então, não sei se vocês já observaram, mas nós estamos aí com uma tendência fortíssima de cores quentes, cores vibrantes, tá? Então, cores que eu falo para vocês que podem apostar no ano de 2022 são essas cores vibrantes. E a cor eleita, a Pantone também, além de falar tendências de paletas, ela também fala cor eleita para o ano de 2022, que é o roxo, lilás, tá? Então, assim, já falei para as elásticas já estão fazendo flores, gente, apostem em flores lilás, tudo que vocês puderem trazer esse sentimento do lilás, usem e abusem, que esse ano é o ano que a gente pode estar testando essas criatividades, essas coisas novas para o ano de 2022 e vai ser muito bem aceito porque a Pantone ela fez essa pesquisa e justamente é isso que ela traz de lado positivo pra gente, tá? Esse sentimento de esperança de um mundo melhor, tá bom? Então, apostem nessas cores vibrantes
para esse ano. É uma tendência topos de bolo que somente está naquelas cores frias, né? Aquelas cores assim calminha. São topos de bolo que não vão estar saindo muito. Você pode estar observando isso. Começa a postar em cores vibrantes, que eu tenho certeza que você vai conseguir aí ter a sua renda de R$3.000 fazendo seus topos de bolo sem sair de casa, tá bom? E se você quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu te convido a você fazer parte do nosso time, agora que nós vamos estar abrindo as inscrições para a semana gratuita da semana Topos de Bolo Criativos da Tica. Uma semana totalmente online, inédita, para você estar participando junto comigo aí nessa nova caminhada, para você estar aprendendo tudo sobre isso. Combinado? Anotado, atenção, na primeira e na segunda camada, contraste, melhor visualização, toda a paleta do lilás, sim, toda a paleta do lilás é a cor, tá? Tendência para o ano de 2022, tudo bem? Era isso, meus amores, se inscreva na Semana Topos de Bolo Criativos da Tica, vai ter muito mais coisa lá para você, espero você. Joga aí seus comentários, joga seu joinha se você gostou dessa aula, tá bom? E eu fico esperando o seu comentário, a sua notificação aqui com a gente, tudo bem? Então, o nosso link já está na bio no Instagram ou também através do nosso site. Espero você na nossa semana gratuita e amanhã, claro, que tem o nosso segundo dia de aquecimento. Espero você! Milhões de beijos, gente! Até mais! Tchau, tchau!